Bom, vamos dar início agora a um novo projeto, um papo descontraído. Inicialmente, né, o tema de hoje, conversando com o nosso convidado aqui, professor Edson Franças. E Edson, se apresente aí para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, e fique à vontade. Tá certo, Alemão. Obrigado aí pelo convite, né, nesse programa Papo Descontraído aqui nesta terça-feira, né, uma terça-feira inclusive ensolarada, né? Macapá Sim, fez sol. E para a gente é sempre uma alegria poder falar um pouquinho sobre os trabalhos que a gente vem realizando no setor primário, né? certo. Destacar aqui a presença do meu amigo Joelso, meu professor aqui da Escola de Pesca, professor de estatística, né, quem eu tenho respeito e admiração, também é produtor rural. Então, certamente o programa Descontraído vai nos oportunizar a falar muito aqui sobre muitos temas relacionados ao setor primário, educação, meio ambiente, sustentabilidade, enfim, temas que são extremamente importantes no atual contexto do país. Hoje tu está fazendo parte da diretoria, né, de uma associação justamente desse setor. Conte um pouco, da associação e do seu trajeto até chegar na associação. Pois é, Júnior, nós começamos, na verdade, ali nos idos de 2013, quando nós assumimos dentro da Agência de Pesca do Estado do Amapá, a relação institucional daquele órgão. Qual era o papel nosso ali como relação institucional? Era justamente trabalhar com as colônias de pescadores, com as cooperativas do setor pesqueiro e aquícola. E a partir dali a gente se viu com todo realmente uma capacidade de construir boas relações, de consolidar relações dentro das ONGs. Né? Então, aquilo foi um laboratório de experiência, né? Nós andamos o estado todo. Uhum. E logo depois a gente teve a oportunidade de ascender dentro da instituição. Eu, depois de relação institucional, eu passei a coordenar o setor de assistência técnica da PESCAP, depois coordenei a parte de projetos, captação de recursos. E aí nós chegamos à presidência, né, já em 2017, dezembro de 2017, nós assumimos aquela casa e pudemos fazer a gestão 2018 até o momento em que houve a fusão do setor primário com a extinção da Pescap, do Instituto Uhum. de Floresta, e a Pescap virou uma diretoria de pesca dentro do Rurap. A ideia naquela época, em 2018, 19 já, era justamente criar um órgão para centralizar todas as ações do setor primário do estado do Amapá. E aí eu fui o último diretor, o último diretor-presidente da Pescap, o primeiro diretor de pesca do Rurap e o último também, porque quando o Clécio assumiu, ele extinguiu essa diretoria e criou hoje o que nós chamamos de CEPAC, Secretaria de Pesca e Aquicultura do Estado. E então tu verifica que o estado ele tem esse potencial no setor pesqueiro, né? Sim, perfeitamente, né? O Estado do Amapá, ele tem todos os municípios, praticamente, você tem uma colônia de pesca. Hoje a pesca artesanal do estado, ela está concentrado na costa do Amapá, no norte especialmente, onde nós temos ali o Amapá, Uhum. Calçoene e Oiapoque, que é o nosso grande banco pesqueiro de peixe de mar. Nós somos uma potência em pescado de mar. Temos ali a região dos lagos, Pracuba, Amapá e Tartarugalzinho, e você tem ali o peixe de lago, são mais ou menos 23 espécies de peixe de lago, de água doce. E aí nós temos aqui Santana, que também desponta como um grande produtor de pescado, uma vez que nós temos aqui a bacia amazônica, ou seja, o rio Amazônico, né? E tem a influência do Oceano Atlântico ali, então nós temos realmente o estado do Amapá tem na sua natureza econômica a pesca de rios e lagos e mar. Eu diria que é a maior potência que nós temos em termos de produtos é o peixe, Certo. né? Claro que ao longo do tempo nós vamos tendo nosso estoque pesqueiro vem diminuindo consideravelmente em razão de vários fatores, né? Um desses é o assoreamento, né, dos rios e lagos, também a questão dos poluentes, né, garimpos ilegais. Então tudo isso vem afetando o extrativismo do pescado.
onde nós ainda temos muito pescado, nós temos onde o ser humano tem mais dificuldade de chegar, que é no oceano, né? No Oceano Atlântico. Então, nós temos aqui uma costa ainda com um estoque pesqueiro bastante razoável, ainda vai perdurar algum tempo para a gente ter aí a escassez dessas espécies. Interessante, né? Porque como amapaense, a gente quase não se alimenta justamente desse tipo de pescado, né? Do peixe do mar. Quais são, tu pode dizer pra gente, algumas espécies que tu vislumbra, né? Que tem potencial pra gente consumir? 20 anos atrás, nós tínhamos uma prevalência da gurijuba na costa do Amapá, onde era um peixe extremamente visado, né? Um peixe gostoso, uma caldeirada de gurijuba, um frito. Então havia uma procura muito maior. Então, em razão de toda essa procura, ela começou a ter uma diminuição, uma escassez desse produto. Então, hoje, na atualidade, você tem peixe como a gurijuba, a pescada amarela também, muito visada, peixe como caraçu, a uritinga, o bagre, várias espécies assim que são desconhecidas, né, Certo. do nosso povo, que não tem o hábito de comer esse Sim, peixe, sim. né? Até porque a cidade de Macapá, ela era toda banhada por rios e lagos, não é? Então havia uma prevalência do peixe de rios e lagos. Então, Certo. em 2013, 14, quando o governo criou aí a questão do peixe popular, que a gente conseguiu fazer esse link com Calçoene, Amapá e Apoque, aí a gente já teve esse peixe vindo para Macapá. E foi ofertado nas feiras de comercialização, especialmente na Semana Santa, essas espécies de peixe, como a pescada amarela, o caraçu, a gurijuba, a uritinga, o bagre. Então você teve uma prevalência desses peixes aqui naqueles períodos de Semana Santa. Então o povo passou a conhecer. Então nós fizemos muitas divulgações, degustações, levamos para as escolas também, para que as pessoas pudessem conhecer. E hoje, na verdade, o peixe que tem aqui na orla de Macapá, boa parte dessas espécies é peixe de mar. Então, de fato, nós tivemos uma queda de algumas espécies, mas em compensação outras passaram a ter o destaque, como é o caso da pescada amarela, né, da uritinga, que tem bastante hoje no mercado essas espécies. Pois é, a uritinga eu vi recentemente através de ti também, né? Eu conheci, acho um peixe muito gostoso. Tu comentou que a gente está tendo nessa diminuição desse pescado dos rios e lagos, por conta dos fatores que tu colocaste, do assoreamento. Existiu dentro do órgão, ou existe dentro desses setores, uma unidade, ou então um setor específico para fazer esse tipo de estudo? Sim. Desse potencial do pescado, se está diminuindo, o porquê está diminuindo? Na verdade, a Pescap, a estrutura organizacional dela era perfeita. Ela tinha uma equipe que o papel ali era fazer estatística pesqueira, né? A grande dificuldade é que você tem no orçamento do Estado um valor muito irrisório para o setor primário, Certo. né? Então, o orçamento era muito pequeno. Então, você fazer estatística pesqueira precisa de recursos, né? E muitas das vezes, quem fez estatística pesqueira na Pescap eram acadêmicos do curso ou de mestrado ou de direito que conseguiam, através de bolsas do CNPq, em parceria com universidades federais, até de fora do estado, que conseguiam fazer pesquisas. Nós nunca conseguimos, de fato, no Amapá, fazer uma estatística pesqueira do nosso estoque pesqueiro. As informações que nós temos hoje sobre estatística pesqueira são informações ultrapassadas, que não condizem mais com a realidade que na época era feito lá pelo Pará, se não me engano pelo CEP Norte, que faziam essas estatísticas e nós do Amapá éramos beneficiados com essas informações que eram coletadas lá pelo estado do Pará. Mas nós mesmo no Amapá, nós nunca conseguimos realizar. Em 2019, nós conseguimos um recurso da Sudan na ordem de mais de R$1 milhão para fazer estatística pesqueira em Santana, região dos Lagos, Amapá, Calçoene e Oiapoque.
mas infelizmente não conseguimos, na época, concluir, né? Conseguimos fazer o projeto, mas aí tinha um trâmite de licitação e tudo mais, então parou nessa parte dos trâmites da licitação, e eu acredito que esse recurso ele já deve ter sido perdido ou está em fase de perca, né? Certo. Então é muito difícil, até porque nós não temos assim, Alemão, uma política realmente de Estado voltado verdadeiramente para o desenvolvimento do setor pesqueiro. Porque para você desenvolver o setor pesqueiro e aquícola, o primeiro passo é você ter uma estatística pesqueira, porque ela é que vai nos dar o quê? Ela vai nos dar as informações, ela vai subsidiar o gestor com as informações, para que a partir daquelas informações a gente possa formular as políticas públicas. Então não tem como fazer política pública no escuro. Não existe o IBGE da pesca, né? Não tem. E próprias coletas de dados que o próprio IBGE faz também são coletas fragilizadas, em detrimento de faltar condições. Imagina que para fazer uma pesquisa dessa, no caso, teríamos que ter um contato com as embarcações que estão lá no Oceano Atlântico, você tem uma ilha de navios de pequeno, grande e grande porte, né? Navios, inclusive, de outros países que estão provavelmente em alto mar, mas ao mesmo tempo transitando na costa do Amapá, fazendo coletas em grande quantidade de pescado. Na né? grande Amazônia Azul. Né? Usando tecnologias de ponta que nós não temos aqui. Nós temos uma deficiência com relação à fiscalização dessa costa. Então, isso faz com que a gente realmente fique no escuro com relação a esses dados que seriam extremamente importantes para formular políticas públicas com relação ao setor pesqueiro. Então, esse é um ponto realmente sério, frágil, que a gente precisa, em algum momento, trabalhar isso fortemente. Eu até penso, aqui o nosso professor de estatística, Joelson, que está acompanhando aqui o nosso podcast, precisaríamos criar no Estado uma agência de pesquisa, não só para pesquisar o setor pesqueiro, para formular política para o setor, mas um setor de estatística que trabalhasse o conjunto da obra, né? A estatística da cadeia do açaí, da cadeia do peixe, da cadeia da mandioca, da cadeia do abacaxi, do cacau, da cadeia da mineração, e nós não temos nada disso. Quadro técnico nós temos no Amapá, nós temos muitos profissionais qualificados e muitas das vezes com seus próprios esforços, né, gastando o dinheiro do seu próprio bolso, fazendo empréstimos no banco para poder garantir estudos, né, mais profundos sobre temas. Né. Nós temos hoje o IEPA, que é um órgão de pesquisa do estado do Amapá, talvez o órgão mais completo que o Amapá tenha seja o IEPA. Mas olha só, qual é a visibilidade que o IEPA tem no estado do Amapá? Praticamente quase nenhuma. Alguns profissionais ali despontam por conta, muitas das vezes, desse trabalho científico e vão em busca dessas informações de coleta de dados, mas muitas das vezes vão por conta de risco próprio. Né? Então, de fato, se nós conseguíssemos garantir recursos no orçamento para fazer com que esses órgãos do governo, com todo esse cabedal de conhecimento, realmente estivessem no campo, buscando informações para embasar a política pública, certamente nós teríamos um setor primário muito mais pujante do que nós temos na atualidade. Pois é, a gente percebe, né, que o Amapá ele tem esse potencial enorme, inclusive que a gente tem a maior preservação, né, em percentual de floresta, Sim. da floresta amazônica. Só que a gente não verifica esse retorno de onde poderia vir, que é o setor primário. Que existe esse potencial pesqueiro, tanto dos rios e lagos, e principalmente o peixe de mar, né? Só que não é explorado, e quando é explorado, a gente sabe também, né, que muito desse pescado vai para fora, vai para exportação. Então nem chega praticamente na mesa do amapaense, né? Ele vai embora. Exatamente, né? Em regra, esse peixe que é coletado na costa, ele é um peixe praticamente todo para exportação. O que fica aqui é muito pouco daquilo que se captura na costa do Amapá. Como você disse, o que passa por aqui é ínfimo, que a maioria do peixe ele sai
pelo alto mar mesmo, em embarcações que tem todo um sistema para capturar, para fazer o Processamento já, né? já levar esse peixe praticamente quase que todo pronto para chegar lá, entrar na carreta e da carreta já ir para o sul do país e do sul do país já embarcar para ir para a China, né? Que isso é um destino praticamente de boa parte do pescado que é capturado na costa, é a China, que é a grande compradora, inclusive que inflaciona o mercado, né? Porque na hora que um chinês começa a comprar uma determinada espécie de peixe, como é o caso da pescada branca, da sarda que você já não vê, da pescada amarela, né, da Nunca mais eu gurijuba, comi uma sarda. entendeu? Você não vê mais. Por quê? Porque na hora que eles colocam o olho naquele produto ali, porque eles têm tecnologia, desse peixe eles vão extrair a grude também é o ouro branco, né? Então, na hora que eles colocam o olho no peixe, eles inflacionam esse peixe, há uma corrida para capturar essas espécies, e aí certamente essas espécies não entram aqui na nossa alimentação, vai tudo embora para exportação, né? Então é um problema sério que a gente não consegue ainda tratar desses temas, porque não há um interesse de fato do governo para debater esses temas. Não é um tema tão simples, porque a gente precisava alinhar isso com o próprio estado do Pará, inclusive as receitas que deveriam entrar desses produtos que são capturados aqui na Costa do Amapá, que deveriam entrar no Produto Interno Bruto aqui no FPE do estado, não entra aqui, entra lá no estado do Pará, porque é lá que é contabilizado todo o peixe que é capturado na Costa do Amapá, praticamente é contabilizado dentro da receita do estado do Pará. Então, o estado do Amapá, aqui, em termos de ganhos com os tributos, é praticamente quase que nada. É muito irrisório o que se extrai de tributos dessa atividade pesqueira, que é muito, muito insípido, né? Por quê? Porque falta, de fato, uma política pública que torne essa atividade uma atividade séria, de fato, né? Valorize o pescador, que é tão penalizado, porque a atividade de pesca não é tão simples. Você vai passar 15, 20, 30 dias em alto mar. Em embarcações que também não Embarcado. muitas condições, Exatamente, não oferece condições. Aí você não tem dignidade ali, né? E o que você, no final, ofere é praticamente só para te sobreviver, né? Para sobreviver, não é nem para comer peixe, é para comer outras coisas, menos o peixe. Então, o que o governo federal garante ali é um seguro defeso durante 4 meses, começa dia 15 de novembro, o seguro, né, que é o seguro da Gurijuba, e depois vem até dia 15 de março. Então você tem aí 5 meses para aquele que pesca a Gurijuba e 4 meses para outros pescadores que não trabalham com a Gurijuba. Então o defeso dela entra bem antes. Então você tem aí esses 4 meses onde o pescador vai receber esse seguro para não exercer atividade. Então hoje o Amapá ele tem em torno de mais de 18 mil pescadores colonizados, até deve já ter quase 20 mil, né? Muito, um número bem elevado. Então, bastante. Foram muitos pescadores, que é o maior setor que nós temos no estado, é o setor pesqueiro. Hoje a pesca artesanal, se você for fazer uma somatória de quanto é que entra de seguro-defesa no estado do Amapá, são mais de 600 milhões aí de recursos, né? Em função do seguro, né, que entra nessas 4 parcelas. Você tem aí em torno de 20 mil pessoas recebendo 4 salários, multiplica isso, né, pelo salário mínimo, vê quanto é que entra dentro do estado do Amapá. Só que esse próprio pescador, a gente ainda não deu uma atenção devida para eles. Porque são pessoas extremamente importantes, mas são invisíveis para a gente. Sabe que o peixe está ali, mas não sabe quem é a pessoa que fez aquela pesca e não sabe qual é a condição desse cidadão, como esse cidadão vive. Se você for em Calçoene, Oiapoque, Amapá, Pracuúba, aqui mesmo em Santana, você vai observar que o pescador vive numa condição muitas das vezes de indignidade, onde quase não tem tempo para viver com a família, tem muito pouco, uma vida muito simples, mas é uma pessoa extremamente importante dentro do estado do Amapá. Então, até nisso, a gente não consegue valorizar esse cidadão aí, valorizar esse produtor, né? Então, realmente,
É muito importante esse debate sobre a questão da pesca, que é um setor, a piscicultura é outro setor, né? O piscicultor, ele tem uma característica diferenciada, o Certo. pescador tem uma característica e o piscicultor é uma outra característica. E cada um com as suas dificuldades, né? A gente Exatamente. percebe justamente isso. Do extrativismo do peixe, né? Poderia ser, então, melhor aproveitado. Calçoene, se eu não me engano, não existe ainda um porto, né? E acredito que não tenha ainda essa infraestrutura lá para receber os pescadores. Muitos são de lá e outros são de fora. Exatamente. Como é que funciona mais ou menos essa calçoene, vamos botar assim? Calçoene, você tem ali um conjunto de seres humanos, de pessoas, praticamente quase de todo o país ali, trabalhando com a pesca. Certo. A gente não tem dados, mas eu já tive a oportunidade de ir em alguns municípios do Pará, que você tem lá o peixe. Esse peixe é o peixe da costa do Amapá. Então, o Pará em si, todos os municípios que estão próximos do litoral, que perpassa aí pelo Rio Amazonas ou até mesmo pelo Oceano Atlântico, eles têm acesso à costa do Amapá através da pesca. Maranhão, o Ceará. Se nós temos embarcações estrangeiras fazendo captura, imagina... Nacionais, né? Nacionais. Então você tem ali um nicho. O que a gente precisaria, Alemão, ali se nós tivéssemos um porto, nós não temos o porto. Nós temos uma deficiência porque nós não temos um porto. Calçoene era para ser talvez uma das cidades mais desenvolvidas, junto com Oiapoque, do estado do Amapá. Pelo fluxo, né? Pelo fluxo de atividade. Perfeito. Muita gente, muita pesca. Então você tem ali uma fábrica de gelo do governo, você tem a fábrica do Júnior, que é a fábrica para fazer o processamento do próprio pescado, você tem o Josué, em Calçoene, que tem lá sua fábrica de processamento, que tem sua fábrica de gelo também, você tem o Odilon, que também tem lá o empreendimento dele. Então você tem ali algumas fábricas operando com muitas dificuldades. Nós não temos um estaleiro para fazer o conserto de embarcações, isso poderia atrair as embarcações para fazer, porque como a pesca está muito próximo dessas cidades, então é muito mais negócio o cidadão vir para cá do que retornar para fazer um serviço no Pará. Pará, pro Maranhão, pro Ceará. Com certeza, né? É muito mais próximo aqui. Então, se tivesse aqui um estaleiro para fazer o conserto de embarcações e redes, se nós tivéssemos uma loja de peças de embarcação para fazer reposição, se nós tivéssemos mais fábricas de gelo para fazer a conservação, se nós tivéssemos um porto para atracação das embarcações, que não fosse porte, não fosse árvore, não fosse esteio de comércio, que é assim que eles fazem, né? Se nós tivéssemos lá uma draga para fazer o aprofundamento do calado, para a entrada de embarcações... manutenção lá dessa infraestrutura. Se nós tivéssemos um hotel de trânsito para recepcionar esses pescadores, os donos de embarcações, os donos do negócio, porque você tem uns caras que bancam a atividade pesqueira, que tem um recurso. Você aumenta mais a quantidade de postos de combustível, gasolina, óleo diesel. Cara, você tem uma engrenagem ali que, se essa engrenagem funcionasse, uma economia hoje nós estamos rezando para liberar o petróleo. Tem isso ainda também, né? Porra, mas nós temos um nicho de mercado aqui, que já existe, geração né? de emprego e renda, em função da pesca, que está ali disponível. O que é que precisa? Decisão política. Se tiver decisão política para essa coisa acontecer no Oiapoque, no Amapá, em Calçoene, se nós criarmos ali todas essas condições no litorâneas, ali no entorno, meu amigo, nós vamos ter um boom do orçamento do município que vai triplicar, porque o que a atividade pesqueira gera de impacto na economia, perto do que as prefeituras arrecadam com o FPM, que é o Fundo de Participação do Município, é irrisório que a transferência da União frente ao que a pesca traz de dividendos econômicos para o município. Até porque hoje o Calçoene vive da pesca praticamente, Sim. né? Vive da atividade pesqueira. Sim. Então, mas a gente não tem essa estatística, né? Se tiver uma estatística deficiente, que ela não vai trazer todos os pormenores, né, da atividade, mas só o que tu colocou aí de todo esse calhamaço de situações que podem vir a fortalecer a economia de Calçoene, das cidades no entorno e do estado como um todo, né? A manutenção de embarcação
A gente sabe que as peças, a manutenção, o combustível, nada disso é barato. E tenho certeza que se tivesse esse suporte, esse apoio, esse incentivo maior do poder público, a mão de obra está lá, né? Ela Sim. quer cada vez mais expandir a Sim, atividade. sim. Aqui nós temos como qualificar essas mãos de obras aqui. Nós temos o subsídio do próprio combustível, que poderia diminuir o custo do combustível e certamente aumentar a demanda. Garantir que com essa estrutura, automaticamente o Estado iria arrecadar também. E aí eu posso criar um programa de qualificação do pescador artesanal, dando para ele oportunidade de ter uma casa própria, financiada pelo próprio poder público, dando para ele condições de adquirir um veículo, dando condições para ele de ter uma conta bancária, através de um grande programa de dignidade ao pescador, porque aí você, para manter isso tudo funcionando, quem é que trabalha com isso? É o pescador que vai trabalhar na recuperação das embarcações, muitas das vezes eles têm conhecimento, o serviço de rede, tecer uma rede ali, redes Enormes, né? quilométricas, 5, 10 quilômetros de Deus rede, o né? livre, são redes extensas. Nossa. Então, você tem uma movimentação ali de profissionais que o Estado amanhã teria segurança para conseguir ajudar esse produtor, esse pescador, a melhorar a sua condição de vida, que o filho dele pudesse ir para uma universidade, que eles pudessem não seguir necessariamente essa carreira, esse destino que é filho de pescador, vai virar pescador. Muitos deles semi-analfabetos, analfabetos. Então, essa é uma realidade hoje da pesca no estado. A maioria dos pescadores mal sabe escrever seus nomes. Nós deveríamos ter uma preocupação realmente em dar essa condição para que esse ser humano pudesse ter essa dignidade dele ter uma casa, ter um carro, né, ter condições de ter uma boa alimentação, ter uma conta no banco, ser uma pessoa que tivesse a capacidade de compreender o que ele faz, a importância dele para o desenvolvimento da sociedade. Então, isso tudo é possível. Se nós tivermos amanhã uma gestão que consiga enxergar isso tudo, a gente pode construir algo muito diferente no município. E se você quiser, você pode reunir os donos de postos de combustível, os donos de fábrica de processamento, de gelo, pode reunir todos os elos da cadeia numa mesa como essa, debater, e junto encontrar uma solução que impacte na vida de todo mundo positivamente. Isso nunca aconteceu. Eu estive lá na época que o prefeito de Sete Ilhas estava governando e nós levamos para ele, professor Joelson, essa ideia dele chamar o senador Davi, que na época estava presidindo o Senado. E o que é que a gente conversou? O prefeito de Sete Ilhas, chame o Davi, apresente para ele um projeto desta magnitude, um projeto grande. Nós temos duas formas de conseguir colocar isso para acontecer na prática. Uma, através de emenda parlamentar, né? Recursos de emenda, recurso de bancada, que a quantidade é maior, para fazer essa infraestrutura. E uma outra seria o Estado legalizar toda essa área, legaliza essa área, chama as empresas, loteia, faz um edital, uma chamada pública, e loteia aqui, ó. Aqui é para fábrica de gelo. Tem uma área aqui para fábrica de gelo, vamos lotear. Aqui é para peças de embarcação, vamos lotear. Estaleiro, para fazer os concertos e as redes. Uma rede de hotel, de trânsito, restaurante, né? Supermercado. Então, o BNDES poderia também financiar, como fez, inclusive, aqui no caso da Equatorial. Quem foi que pagou e quem foi que deu toda essa estrutura econômica para a Equatorial? BNDES. Então, toda essa requalificação do sistema energético do estado do Amapá é feito com dinheiro público. Então, será que esse dinheiro público não pode chegar aqui para fazer também essa revitalização dos nossos portos pesqueiros no estado do Amapá? Claro que pode. Com certeza, né? Depende do quê? Vontade política. Vontade política. Eu recordo que tu fizeste, né, agora recentemente, o curso de técnico em pesca, né? Calçoene, existe algum polo para formação de pessoal capacitado para a atividade? Não. Nós não temos no estado do Amapá, com exceção de Santana, onde a escola está sediada, nós não temos em nenhum outro lugar um curso de técnico em pesca que não seja aqui no município de Santana, aqui no Distrito Industrial. A escola de quê? De pesca, né? Escola de pesca. É o Centro de
profissional em pesca e aquicultura. Nós temos aqui em Santana, onde inclusive nós fizemos o curso de técnico em pesca. Então, essa ideia do curso técnico, da escola, na verdade, de pesca, essa ideia foi do Capiberibe. O Capi foi lá, construiu aquela escola. Naquela época, se não me engano, a ideia era fazer ali tipo um laboratório, onde você teria ali os alunos, né, que iriam lá para dentro da escola, iriam trabalhar com a prática, né, e sair de lá formado já com uma parte prática, operacional. E não conseguiu levar à frente, a escola ficou durante muito tempo fechada, e quando ela retornou com esses cursos, com a parte teórica, mas a parte prática ficou, infelizmente, pelo caminho. Ela não conseguiu acontecer. Essa escola ela tem um potencial muito grande, principalmente se nós conseguíssemos implantar polos dentro dos municípios, como Amapá, Calçoene ou Iapoque, porque esse profissional que a escola forma hoje, o técnico em pesca, onde é que ele vai conseguir se estabelecer? É nesses municípios onde a atividade pesqueira ela é intensa. E há necessidade desse profissional. Mas, infelizmente, a escola, com todo o esforço daqueles profissionais que fazem parte do corpo de docentes, daquela instituição, por sinal, professores que eu conheço, professores extremamente dedicados, professores com uma expertise sem igual, e tantos que já passaram por lá, que chegaram no limite, que já deram as suas contribuições, mas chegaram no momento, né, que disseram, pô, meu irmão, a gente não avança. A gente não consegue avançar. E aí foram para outros desafios. Então, a escola ela tem um potencial, mas ela precisa ser vista dessa forma. Precisa ser trabalhada. Precisa ser trabalhada. Você tem hoje, a escola formou aí, vamos supor, 50 técnicos em pesca. Cadê esses profissionais? Eles estão atuando na sua área? Onde, né? Não, eles não estão atuando na sua área. Eles estão em outras atividades, menos na atividade pesqueira. Então, o que é mais estranho, Alemão, de você compreender, é como é que o poder público cria uma instituição dessa para formar profissionais em pesca, agroecologia, agora técnico em floresta, e você não cria mecanismos para absorver esses profissionais. Isso aqui está desconectado com a política pública de Estado. Sendo que a gente tem campo para esses profissionais. Sim, tá cheio. Você tem Santana aqui, ó. Você tem a região dos lagos, você tem o norte do estado com a pesca de mar. Então, o que a gente precisa é que nós tenhamos um plano de ação para combinar. Curso técnico, terminou. Olha aí, o caminho é aquele bem ali. O cara já sabe para onde ele vai. O problema é que você termina e você não sabe para onde vai. Inclusive, é uma discussão em que o técnico em pesca é em pesca, não é em aquicultura. Não é em aquicultura. Pesca é uma coisa, aquicultura ainda tem esse debate. É mesmo? Porque existe o técnico em aquicultura, que vai trabalhar com a piscicultura, que é uma atividade dentro da aquicultura. Só que hoje o técnico em pesca, talvez ele se veja muito mais próximo da piscicultura do que propriamente em pesca, porque se você for, por exemplo, Macapá, onde é que nós temos pesca em Macapá? Você não tem uma pesca forte em Macapá, né? Então, o que é que você tem que é forte hoje em Macapá, que está cada vez mais se consolidando? Piscicultura. Né? Hoje, Macapá é o maior produtor de peixe do estado do Amapá, é Macapá, depois Pedra Branca, né? Depois você vai para Tartarugal, que hoje também já desponta com atividade de piscicultura. Então, a escola de pesca, ela precisa realmente de um olhar especial, ela precisa sair daquela condição de teoria, né? Inclusive de vinculação, ela é vinculada à Secretaria de Educação do Estado. Certo. Tudo que o diretor precisa lá fazer, ele depende da anuência da Secretaria de Estado da Educação. Então, essa dependência, ela torna inviável, sabe, que a escola consiga andar com as próprias pernas. Ali, no meu posicionamento, no meu ponto de vista, aquela escola, ela tem que ganhar uma autonomia própria. Ela tem que virar um instituto. Ela vira um instituto, né? Para que ela possa andar com as próprias pernas, a equipe possa captar recursos do governo, da bancada federal, via deputado, para trazer esses recursos para comprar sua van, para pagar a diária dos seus profissionais, para atender
as capacitações do homem do campo, né, para poder fazer esse deslocamento, que quando eu fui diretor-presidente, eu coloquei a nossa caminhonete à disposição. Se não tinha motorista, eu mesmo ia dirigir para a equipe, para a gente poder fazer a política pública chegar onde eles gostariam de chegar. Só que a escola, ela não tem hoje esse parceiro, ela não tem essas parcerias. E por isso, por conta disso, você tem um recrudescimento da instituição, né? Uma espécie de uma dificuldade de caminhar, é muito lento, é muito moroso, é tudo muito difícil, né? Muita burocracia, Muito. né? Até Então a você coisa vê que andar. quando a gente fala da situação dos municípios com relação a essa infraestrutura, você olha a escola de pesca, praticamente está no mesmo patamar. Estagnada, né? Estagnada. É. E se não for feito nada, ela não vai durar muito tempo, ela vai fechar, né? Porque os próprios profissionais, eu acho que no início desse ano, me ligaram de lá que alguns profissionais iam ser remanejados de lá para outras escolas, porque, segundo quem iria fazer o remanejamento, aqueles profissionais estavam sem fazer nada. Você tem uma carga horária, precisando de professores em outras escolas, então iam fazer a remoção desses profissionais. E eu fui acionado. Por quê? Porque aqueles profissionais que tem lá, Alemão, eles têm uma expertise que eu não tenho, nem tu tem. Sim, sim. Eles sabem fazer coisas que nós não sabemos, e com todo respeito a todos os profissionais, cada um na sua área, mas ali, durante o tempo que eles já estão lá, trabalhando, principalmente o pessoal que trabalha com a biojoia, que é o reaproveitamento de pescado, ó, transformando tudo isso Em economia. em economia, a tal da bioeconomia, fazendo todo esse trabalho, levando para fazer amostras no Ministério Público, Tribunal de Justiça, próprio Brasília já foi, vários estados já percorreu esse material, e gente de todos os lugares do mundo já vieram nessa escola se deleitar com todas aquelas joias que aquelas mulheres fazem ali. E aqui a gente quase não vê divulgação, Não vê tem. a importância disso daí, né? A gente percebe que a gente tem um grande potencial, né? Voltando no setor primário, um grande potencial pesqueiro, né? Do extrativismo. Existe uma escola que tem essa expertise, existe uma instituição que tem profissionais altamente gabaritados, mas a gente não consegue. Existe uma lacuna, né? Não consegue fazer esse link entre a exploração, a atividade pesqueira com esses profissionais. Exatamente. Então isso demonstra, Alemão, que nós que eu digo os dirigentes da sociedade, nós não estamos preparados para lidar com todos os desafios, né? Com esses desafios. Nós não estamos preparados para lidar com as nossas riquezas. Nós estamos falando de coisas pequenas que a gente não está conseguindo explorar com a devida importância que essas instituições têm e que pode ajudar o Estado. Nós não estamos sabendo lidar com isso. Como é que a gente amanhã vai lidar com grandes projetos se a gente não consegue lidar com coisas pequenas? Estão vindo aí, né? Grandes projetos. Sim, o Estado do Amapá hoje está aí à beira de um grande projeto, né, que é a exploração do petróleo. Né? E nós estamos falando de um produto que nós temos aqui, que é o pescado, né? E que pode ser afetado, né? E certamente vai ser afetado, né? Essa atividade vai ser afetada, porque no entorno de onde o projeto vai se instalar, você vai ter um raio, né? Onde você não vai poder se aproximar para fazer a captura, né? E qualquer tipo de fuga de material, de óleo, essas coisas aí, de gás, de poluentes, certamente afeta, né, todo o nosso ecossistema. Quantas famílias não vivem no entorno dessas comunidades, são chamadas comunidades tradicionais, serão impactadas? Né? Qual é o custo disso para a vida dessas pessoas? Né? Quando você vai perder essa relação com o meio ambiente. Então, quanto é que isso vale? Quanto é que isso custa? Porque aí tem o valor sentimental, que você não tem como mensurar, né? Você tem a própria sobrevivência material, né? Então, nós estamos olhando só o fator econômico, não é? Mas nós não estamos olhando outros fatores que fazem parte da existência humana. Pessoas que nasceram ali. Inclusive, eu vou dizer aqui que
a própria comunidade pesqueira, quando se instalou na costa, ela se instalou porque, como o Brasil é um país continental, o Brasil, na época, não tinha condições, e como não tem até hoje, a nossa marinha tem limitações, não tem condições de fazer essa segurança da costa do país. Então, o que foi pensado? Vamos usar essas famílias que estão no entorno para que elas façam a própria segurança da costa do país, para que ali tenha um brasileiro e que fique sabido, por exemplo, pelos corsários franceses, por outros países que quisessem tomar essa costa do Amapá, que ali é um território brasileiro. E aí criaram as capatazias, as colônias de pesca, justamente com esse olhar de defender a costa do Amapá, de marcar território, dizer isso aqui é brasileiro. Então eu digo que nós temos um patrimônio que é muito maior do que o petróleo, que é o patrimônio das pessoas, desses seres humanos que vivem ali, que nós não conhecemos, nós não sabemos quem são essas pessoas, mas são pessoas, são seres humanos que têm uma história, uma ancestralidade que vive ali do extrativismo, que vive ali, por sinal, numa prática sustentável, que nós hoje tanto falamos no século XXI do bendito desenvolvimento sustentável. Vamos sediar uma COP30 aqui em Belém, mas olha o que nós estamos pensando. Nós estamos verdadeiramente pensando na sustentabilidade? Eu acho que não, sinceramente. Porque se nós estamos pensando em sustentabilidade, a primeira coisa era nos cercarmos de um trabalho realmente profundo para identificar essas famílias, quem são, conversar com elas. O que elas pensam sobre esse tema? O que eles pensam sobre isso? Imagina, os caras estão ali, nunca viram um cara de olhos azuis, um cara de 1,80 m. Assim, né? Um cara alto, com um pé de 40 usando uma bota, um helicóptero, 2, 3, 4 helicópteros, né? Sobrevoando. O cara nunca viu aquilo e vai passar a ver. O que ele pensa? Será que ele não... Porra, cara, isso é uma coisa... Nunca imaginei na vida me deparar um dia, ver um cenário desse. Então, nós não estamos pensando nessas pessoas, nós estamos pensando só no desenvolvimento econômico, entre aspas, né? Dizendo que vai gerar emprego, vai gerar renda, mas para quem vai gerar o emprego e vai gerar renda? Isso é uma boa pergunta. O que é que fica verdadeiramente para as comunidades tradicionais? Qual é o projeto que tem, de fato, para essas famílias? Que projeto tem realmente para dar a essas famílias segurança de que elas não serão afetadas, não serão impactadas pela exploração? Então, hoje nós não debatemos isso, nós estamos olhando só o fator econômico. Só que nós aqui é sabido, às vezes a gente não quer entrar no mérito porque a gente vai desagradar um ou outro, mas nós estamos falando do ser humano. A coisa mais importante que tem é o ser humano. Nós já tivemos aqui o projeto da Ancel, 50 anos de exploração do minério de manganês. Nós já tivemos no registro, no livro de geografia, nós éramos o estado do país com maior produção mineral de manganês. Hoje nós não somos mais. O Brasil nem é mais o maior produtor de manganês, deve ser a China. Cadê essa riqueza, né? Estados Unidos. O que isso ficou de benefício? Pois é, tivemos a MPBA com a exploração do ouro, a Anglo com a exploração do ferro, né? O desabamento aqui pela antiga empresa que foi vendida, a Anglo vendeu para... Nesse sentido, né? Para os indianos. Só fazendo esse adendo, nesse sentido, a gente praticamente não tem uma produção. A gente sempre teve exploração, né? Sim, nós somos uma colônia de exploração, né? Basicamente é isso. Exploração. O Amapá literalmente vive numa colônia de exploração. Nós somos explorados. Nós precisaríamos aqui no Amapá romper com esse título de colônia de exploração e fortalecer essas comunidades, levando conhecimento, levando educação, levando saneamento básico, levando dignidade para essas pessoas. Nós teríamos que entrar na história, Alemão, não como sendo o lugar mais preservado. Nós somos aqui no Brasil, nós temos praticamente quase que 100% das nossas florestas em pé. Mas o povo que vive, o povo da floresta, é um povo que vive além do conhecimento.
nós precisávamos fortalecer essas pessoas do ponto de vista do saber, sabe? Dar para eles o poder do conhecimento, para que eles pudessem, eles mesmos, dizer o que eles gostariam de fazer na terra que eles estão pisando, que eles pudessem propor. Mas quem está fazendo isso por eles são os líderes aqui, que acho que sabem tudo, né? Eles é que pensam tudo. E o cara vai ser impactado lá, porque na hora que chegar as empresas, elas vão desapropriar o caboclo, dando uma mixaria para ele, entregar a propriedade dele para sair dali. Porque foi assim que aconteceu lá na Serra do Navio. Tu vai na Serra do Navio hoje, tu tem o quê? Tu tem uma favela que está lá no escuro, naquela cidade lá. Inclusive, né, eu vi só fazendo esse adendo com a Serra do Navio, não recordo quem comentou comigo que lá está praticamente assim, uma cidade fantasma, justamente porque a maioria dos imóveis que tem lá são tombados pelo patrimônio histórico, pelo IPHAN. E até uma fechadura, uma torneira que você queira trocar, não pode, tem que pedir autorização lá do IPHAN. Sim. E o pessoal pede, e não vem autorização para você fazer nenhum tipo de reparo no imóvel. As casas que eram antigamente lá do staff, né, estão praticamente abandonadas. Sim, e o de vida é o mesmo. Você vê que para chegar na Serra do Navio, a perimetral, que é justamente O acesso, a BR, né? Você teve todas essas empresas. Cara, os caras não conseguiram colocar uma borra de asfalto para a gente chegar lá no município. É como você disse, houve o tombamento, né, daquele staff, né, que era da antiga Icome. E, de fato, para você fazer qualquer alteração, você tem que pedir autorização, né? E tu não pode mudar a característica do imóvel, né? Tem que ser tal como está lá. Então, aí eu digo, o que é a prefeitura lá, qual é o ganho que ela tem com esse museu que tem lá, né? Onde a cidade mesmo, a sede do município, é o museu. É isso, né? Né? Acabou. Então, ali tu não tem muito o que fazer. E aí você vê que no entorno, com a promessa do desenvolvimento econômico, Pedra Branca e Serra do Navio, essas cidades elas foram inchando por conta do boom da mineração. Uma cidade que era de 7 mil habitantes passou para 20, 25 mil. Né? E aí, depois que diminuiu a frequência do poder econômico, né? Diminuiu a lavra do ouro, do ferro, então automaticamente as empresas vão saindo de cena, né? Vai desmontando lá a sua base, mas as pessoas que migraram para lá, elas permanecem lá e vão continuar lá, porque elas não têm mais como voltar. E aí, perderam seus empregos, né? Muitas das vezes não têm condições de prestar concurso público, porque é um outro nicho de mercado que nós temos ali. Né? E qual é o plano que foi montado para o depois? Não existe um plano para o depois, só existe um plano para o antes. Explorou, levou a grana e acabou. E depois, do que é que vai ficar? Vai ficar lá uma quantidade de seres humanos sem ter para onde essas pessoas vão, como vão viver as suas vidas, como é que vai sobreviver. Então é muito triste. E quem deveria pensar isso? Deveria pensar isso os nossos representantes. Espera aí, a empresa vai ter um plano para explorar, tá? Vocês têm um plano para explorar, mas e depois? Tem um plano para depois. O que vai acontecer com essas pessoas que vão ficar desempregadas? O que vai acontecer com elas? Quem vai cuidar delas depois? É a prefeitura que vai precisar cuidar. A prefeitura não tem dinheiro, porque a prefeitura ela vive do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é um recurso que cai em 3 parcelas. Ela vive de convênios com o governo do estado, vive de emenda parlamentar. Só que isso não é o suficiente para a geração de emprego e renda. Se a empresa chegou lá, só tinha 7 mil, e com a empresa passou a ter 20 mil, então tem 13 mil pessoas aqui que não eram daqui, que estão aqui. O que vai acontecer com essas 13 mil pessoas? Porque a prefeitura até então, ela mantinha 7 mil. Estava vivendo todo mundo razoavelmente bem. Só que agora você não tem mais a floresta, porque uma das coisas que as empresas fazem, elas fazem logo um processo Devasta, né? Exatamente. Vão pegar uma área todinha lá e vão derrubar, vão destruir. Né? Vão ter vários animais que vão morrer, então vai diminuir a fauna. Nós sabemos ali que os rios também já não tem mais o pescado. Né? Aí você tem o impacto das hidrelétricas, que a gente nem comentou aqui, mas isso é um impacto na pesca terrivelmente.
né? Você tem ali praticamente 3 hidrelétricas no rio Araguari. Os peixes que ficaram ali estão confinados naquele espaço, né? E não tem. E ali você tem uma área de proteção que você também não vai poder fazer a captura, né? Você tem a grande quantidade de movimentação que a turbina gera de oxigenação da água, que aquilo também mata, porque tu não pode aumentar a quantidade de oxigênio, porque a natureza já faz tudo no equilíbrio. Né? Então, nós vimos aí os impactos que geraram logo após as turbinas começarem a funcionar, você viu, e agora os alagamentos, né, que ocorrem, né, quando há muita cheia, que tem que liberar a vazão de água. Então, quer dizer, voltando lá para pé de Serra do Navio, você tem essa quantidade de seres humanos que a gente não tem um plano de ação para saber o que nós vamos fazer com essas pessoas. E aí, o que acontece? Nós temos o estado do desemprego, né? Porque essas pessoas vão ficar desempregadas. Aí você vai ter as mazelas sociais que vão vir a partir daí, doenças sexualmente transmissíveis. Você vai ver a sobrecarga nas unidades de saúde do município, que não tem como dar conta disso. Grande quantidade de crianças nascendo ali, a natalidade. A escola não tem como absorver essas crianças que vão ficar sem estudar. Você tem o analfabetismo, crianças logo cedo indo para a rua. Você não tem um controle de natalidade, você não tem um planejamento familiar. Olha só a situação que a gente vivencia num estado pequeno, um estado que não tem 800 mil pessoas. E a gente não consegue, em nenhum município desse, startar uma política pública que consiga chegar onde nós estamos aqui discutindo. Pegar esses seres humanos e enquadrar eles dentro de um plano de ação. Não, você não vai ficar desassistido. Vai ter escola para todo mundo, vai ter unidade de saúde, vai ter um planejamento familiar. Não vai ter a criminalidade, não vai ter nessas condições. Aí quando você pega tudo isso, você vê que a própria Polícia Militar do Amapá, a briosa Polícia Militar do Amapá, hoje é como se fosse uma parede, uma redoma, para a gente não perder o controle da segurança pública no estado do Amapá, com essa grande quantidade de crimes que a gente vê no estado tão pequeno, e a quantidade de jovens aí, adolescentes, perdendo suas vidas porque tomaram a decisão de ingressar na criminalidade. Então, a polícia militar hoje, ela se tornou esse parapeito do Estado. Quando as mazelas estão aí, não tem jeito, a polícia vai ter que agir. Então, nós da educação, a gente já não consegue dar conta do resultado. As famílias desestruturadas perderam o controle sobre seus filhos. Hoje, com as redes sociais, com as mídias sociais, mais ainda. Então, realmente é preciso a gente repensar tudo isso. E ainda há tempo da gente reverter isso, mas é preciso realmente, de verdade, a gente partir para a ação, trabalhar fortemente realmente a organização da sociedade através do conhecimento, criar alternativas que possibilitem as pessoas ter o seu ganho de cada dia, do seu pão, seu almoço, porque senão realmente a gente vai chegar num estado em que nós estamos confiando agora no petróleo, parece que a salvação do Amapá é o petróleo. Hoje, inclusive, eu recebi aqui uma informação de que o IBAMA autorizou a prospecção, autorizou o primeiro passo para fazer parece que é a limpeza da área de prospecção, não é nem a prospecção ainda. Mas já avançou, tem uma licença para começar os trabalhos. Isso já é um ponto positivo para a ideia da exploração, né? Aí nós temos aqui o seguinte, nós temos a escola, estamos falando da escola de pesca. Ela poderia fazer parte de um plano de ação para trabalhar, para corroborar com esse plano. Né? Você tem a escola de pesca que tem essa expertise. Você tem o Senai, que é outra instituição que tem expertise. O Senac, que são instituições também que podem contribuir com essa qualificação. IFAP, né? Você tem o IFAP, que também pode trabalhar nessa qualificação. Então, outras, né? Exatamente. Então, você tem todas essas instituições que você poderia juntar e fazer ali um consórcio ou um termo de cooperação técnica para que essas instituições se juntassem e apresentassem um plano para o governo do Estado, né?
A partir desse plano apresentado por essas instituições que trabalham com a parte técnica, para que todo mundo apresentasse para o governo, aqui nós temos um plano de ação, né? Um plano para agora e um plano para depois. Nós tivemos aqui, vou dar um exemplo da exploração do ouro aqui em Pedra Branca. Eles exploraram o ouro na superfície, 3 anos foi explorado o ouro na superfície aqui. Quando eles avançaram um pouco mais, eles deram com a rochas inquebráveis. E aí parou. Mesmo com todo o estudo, olha só, não foi possível prever que em algum momento Ia chegar na rocha. Ia chegar na rocha e o mecanismo que tritura essas pedras, ele não ia conseguir fazer isso. Então, quando chegou lá, quando jogaram a pedra para dentro do mecanismo, que ele foi fazer a trituração, ele não conseguiu, quebrou. Os dentes começaram a quebrar e não conseguia quebrar. E aí o que foi que aconteceu? Parou o projeto. E veja, tinha todo um estudo pesado, por geólogos e mais geólogos, gente renomada. Chegou o momento que todo esse estudo não deu conta de resolver um problema de um determinado setor do solo que ia chegar nessas pedras. E aí parou. Aí houve desemprego, houve o recrudescimento, não teve mais os royalties, não passaram mais os tributos para as prefeituras, nem para o Estado. Isso gerou um problema, como lá no Laranjal do Jari, né? Nós estamos vendo aí, Vitória do Jari, com a empresa de celulose, né? Que parou também. Olha aí a quantidade de gente desempregada. Então, isso pode acontecer também com o petróleo? Pode. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos falhos. Mesmo o maior especialista em mineração, em estudos geológicos e tudo mais, pode errar. Pode se equivocar, né? Só que isso tem um preço muito grande. Por quê? Porque você cria uma expectativa, já se criou uma expectativa. Quantas pessoas já não deixaram o Amapá, Macapá e foram para o Oiapoque? Já se precipitaram para lá, já venderam o seu carro, venderam a sua casa, já foram fazer investimento lá na costa do Oiapoque. O que a gente ouve é que é uma movimentação, não é? Tá bem... Né? Tá bem avançado. Enquanto conseguiram uma licença só para limpar o local, a galera já edificou prédios lá, esperando justamente os dividendos da exploração, né? Mais uma exploração, né? Exatamente. Então, olha a expectativa que isso está criando. Inclusive, até nesse aspecto, o próprio Estado, ele deveria tratar desse tema. Quem é que tem a pretensão hoje no Amapá de se mudar para o Oiapoque para fazer investimentos naquela cidade? Eu tenho. Hoje você tem a Agência de Desenvolvimento do Amapá. Ela não poderia reunir essas pessoas e conversar com elas? Fazer algo organizado, né? Exatamente. Organizar, capacitar. Alemão, tu tá indo para o Oiapoque, você vai fazer algum investimento? Vou fazer uma rede de hotel. Vou fazer um hotel de 3 andares, vou fazer 20 apartamentos. Tá, peraí, vamos sentar. Bora planejar direitinho, bora analisar direitinho. Aí é diferente. O cara vai se sentir muito mais até prestigiado. Porra, beleza. Você não vai jogar dinheiro fora. Você vai trabalhar dentro de um planejamento técnico. Tem todo o cabedal, a agência Amapá, servidores lá renomados para ajudar nesse tipo de situação. Porque depois esse cidadão vai jogar esse dinheiro lá fora e de repente pode perder tudo. Vai ser mais um desempregado, né? Assim como ele, tantos outros. Então, se eu tenho uma instituição que pode dar para esse cidadão segurança para investimento, por que eu não faço isso? Eu permito que esse cidadão vá embora para dentro do município desse, e se não der certo? Né? E se der certo, mas o planejamento dele, felizmente, foi totalmente errado. O Estado deveria se sentir responsável por isso. Porque é um ser humano que vai ficar prejudicado e que certamente vai impactar lá no município do Oiapoque. Né? A prefeitura vai sentir essa situação, a unidade de saúde vai sentir, a educação vai sentir, né? O comércio vai sentir. Então eu acho que essa visão realmente talvez seja uma visão além do nosso tempo. Talvez um dia alguém vá discutir verdadeiramente isso e dizer, não, meu amigo, ninguém pode fazer investimento assim de qualquer jeito. O Estado ele tem que fazer o acobertamento dessas pessoas.
Não faça isso. Chame, faça um edital. Quem tem interesse? Eu tenho, venha para cá, sente aqui no auditório. A gente tem que se sentir corresponsável pelo aquilo que pode dar certo e pelo que não pode dar errado. Mas se eu tenho os meios, por que eu não vou ajudar esse cidadão a fazer para que dê certo o projeto dele, porque ele seja feliz no que ele vai fazer? Então está na hora, talvez, da gente se sentir corresponsável pelos investimentos que o camarada vai fazer em função de toda essa bolha que se criou em torno do petróleo no estado do Amapá. Será que nós vamos permitir que, do jeito que aconteceu na Serra, em Santana, aconteça também ali com a questão do petróleo? De certa forma, né, voltando àquele mote que a gente estava no início, a gente percebe que a atividade primária, ela é imprescindível, né, hoje em dia. A gente tem hoje, tinha na verdade, né, um gargalo que seria a produção de ração, né? Sim, nós conseguimos que a rede, né, o grupo Jaime, a Diomar, esse grupo comprasse aí essa fábrica de ração, trouxesse uma consultoria de fora, uma consultoria daquelas de ponta. Hoje, segundo informações que a gente tem, é a terceira no Brasil, é a terceira fábrica com maior cabedal de tecnologia, né? É essa empresa aí, a Bacana. Nutrativo. E hoje nós já temos Como é o nome? Nutrativo. Nutrativo. Nós já temos uma ração, ração para aves, ração para porcos, né? E agora em abril, provavelmente, a ração para pet, a ração para peixe. Então, hoje o Estado tem uma fábrica de ração, ela tem uma capacidade de produção de 10 toneladas por hora, então é muita ração. Muita ração, né? Certamente o Amapá não tem ainda condições de absorver toda essa ração, vão provavelmente parar a própria Guiana Francesa ali, né? Pode futuramente começar a ter, comprar ração aí. Hoje é fato, o Amapá tem uma fábrica de ração e conta com o agronegócio, que o agronegócio possa se desenvolver. Pois é, porque se já existe uma fábrica de ração, os insumos dela são grãos. Sim. A gente também ainda não tem essa produção de grão local, né? Que supra a Sim. demanda da fábrica. Uhum. Então, só nesse sentido, o que ainda pode crescer, né? A agricultura nesse sentido aqui, né? Exatamente. O agronegócio, o potencial que tem só por conta da fábrica. E aí a fábrica ela vai fomentar diversas outras atividades. O setor primário tem ali uma grande importância, né? Sim, tem sim. O estado do Amapá ele é assim bem definido, né? Nós temos uma riqueza mineral, a gente já viu isso, tá bem claro, né? Nós temos uma riqueza do extrativismo de peixe, nós temos a floresta, com grande quantidade de essências, inclusive a própria Boticário, né, compra a essência lá do Laranjal do Jari. Além disso, nós temos plantas medicinais que têm um potencial muito grande, que a gente também não conhece ainda. Parque do Tucumã é um desses lugares onde tem muita potência. Não conheço lá. Né? Só Muita mapaense, potência. não conheço. Pois é. Então, Ainda. o Estado tem uma diversidade de matrizes econômicas sem igual. Tudo nós temos aqui, um pouco de tudo tem no estado do Amapá. Tem muito potencial, né? Muito, muito potencial. Mas é isso, se a gente não investir no ser humano para que ele ajude o Estado a se desenvolver, não adianta, porque você tem todas essas cadeias aí, mas o ser humano não tem o conhecimento, né? Nós temos uma pobreza de conhecimento. E isso, a gente fica fragilizado. Então, facilmente alguém vem de fora, engana as pessoas, né? Conta uma lorota, o cara cai no papo, e o cara sai levando as coisas aqui, né? Como a gente vê, né? Então, a gente precisa investir na educação dessas pessoas. Às vezes as pessoas dizem assim, mas o pessoal do campo é só pedindo, é só para que o governo faça, o governo tem que fazer tudo, porque o cara não sabe fazer. Na verdade, o homem do campo, ele foi levado a viver desse jeito, ele foi induzido a viver dessa forma. Mas no dia em que você tiver alguém que realmente valorize esse cidadão e dê e mostre para ele que mais do que tudo isso, que tudo que está lá, é ele ter a sua
formação, ter uma dignidade que está aqui na mente humana, certamente esse setor será um setor muito pujante, porque ele, com o conhecimento dele, ele vai transformar essa riqueza em uma riqueza benéfica para ele, para a família dele e, consequentemente, para o Estado, Com né? certeza. Vai valorizar o produto dele. Então, a gente tem que ter muita cautela, muita paciência mesmo com o homem do campo, porque, às vezes, a gente se chateia querendo que ele entenda as coisas, mas não é do jeito que a gente quer, né? A gente primeiro precisa entender ele, como ele pensa, né? O que é que ele pensa, e a partir daí construir com ele uma relação segura, verdadeira, né? Onde a maioria deles eles acham que ali tudo é politicagem, uma enganação, né? Que você Que vai é o que chega enganar, até eles, né? né? Quando eles encontram alguém que realmente valoriza de verdade aquele ser humano, ele se apaixona e se torna teu amigo. Eu digo assim, eu É tenho verdade. amigos no campo, eu tenho amigos, verdadeiramente, as pessoas que eu tive a oportunidade de ter com eles uma relação, eu tenho uma relação de verdade, não uma relação de mentira, não, uma relação verdadeira, onde você vai lá trazer as questões relacionadas à saúde dele, o desenvolvimento do cidadão, aposentadoria, né, benefícios, Uhum. trazer para ele toda essa gama de informações que ele não tem. Diz, meu filho, eu não tenho, nunca, não sabia de nada disso, né? As pessoas não falam, né? Então, a gente não quer acreditar que exista um sistema político que quer que essas pessoas permaneçam numa caverna. A gente não quer acreditar. Mas a Uhum. realidade é que Às vezes a gente acha que é isso, né? é isso mesmo, né? Deixa lá do jeito que tá, não mexe, que é melhor desse jeito. Aham. É mais fácil de lidar com o caboclo matuto, né? Do que lidar com alguém que tenha o conhecimento, né? Porque quem tem o conhecimento certamente não vai se entregar por uma cesta básica, né? Não vai se entregar de qualquer jeito. Então, mas é um desafio que a gente se propõe a trabalhar através da associação, Certo. né? Nossa associação aí é forte. É isso, meu amigo. Bom, Edson, eu quero agradecer aqui a tua presença, a tua participação aqui nesse primeiro momento, né? Uhum. E de antemão já quero te convidar para a gente, a partir de agora, começar a expandir essa visão de desenvolvimento, de conhecimento, que você possa fazer parte junto comigo nesse momento, a Isso, meu amigo. gente trazer mais pessoas que têm essa vivência, seja na aquicultura, seja na piscicultura, seja um professor, seja um engenheiro, mas que a gente consiga trazer conhecimento e tá levando esse conhecimento para outras pessoas. Então, já fica o convite, né, pro professor Com Joelson, certeza. que no próximo estará presente aqui conosco. E esse professor Joelson, que é produtor rural também, conhece, é da Pronto. educação, é um parceiro aí que fantástico. Obrigado, viu, Júnior Alemão, meu amigo, pelo convite. Eu penso que esse debate é muito esclarecedor e importante. A gente precisa, de fato, desses momentos, Uhum. sabe? Com todo respeito aos nossos, tem muitos programas muito bacanas no estado do Amapá, mas a gente precisa de um programa que realmente fale um pouquinho da realidade fática, sem escamotear a realidade. Sem ficar com receio de agradar A, B ou C, né? Exatamente. Nós temos que falar a realidade. O Amapá precisa se libertar, Uhum. sabe, de alguns dogmas que só nos tornam um estado pequeno, medíocre. Nós somos muito maior do que tudo isso. Uhum. Tem muita gente boa nesse estado, Com tem muita certeza. gente capaz. E o programa, o podcast, ele certamente vai abrir um lastro de ideias, de pensamentos, que vai alcançar muita gente, que através da sua fala, da minha, do professor Joelson, de tantos que vão passar por aqui, vai nos ajudar a ter um esclarecimento mais, ter mais liberdade para viver a Uhum. nossa vida, romper com medo, né? As Sim. pessoas que têm medo são pessoas que não têm o conhecimento, porque na hora que tu adquire o conhecimento, tu não precisa ter medo, porque tu não vai morrer de fome. Não, ao contrário, tu vai crescer, se desenvolver, vai ser um espelho para Uhum. tua família. Então, parabéns pelo programa, parabéns aqui pelo estúdio,
muito bacana, muito agradável. Quero até agradecer, aproveitar e agradecer ao Michael, né, que é o dono aqui do espaço, do estúdio. Realmente muito agradável. O pessoal que ainda não conhece o espaço, que quiser conhecer, ele tem um perfil lá no Facebook, é o Pode Mais Um Cast, né, Michael? Pode Mais Um Cast no YouTube. Muito agradável o espaço. Gostei mesmo. Eu acho que a gente não poderia ter um lugar melhor para iniciar esse projeto, né? Com certeza. Tendo um espaço desse.